Olá pessoal, paz a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Maicon Rodrigues. Como eu disse, promessa é dívida e hoje eu vim cumprir uma promessa no qual eu falei que iria gravar um vídeo aqui dos papéis e deveres da mulher dentro do casamento. Fui muito cobrado porque eu fiz o vídeo do papel do homem dentro do casamento. Agora, chegou a vez de falar quais são os papéis e deveres da mulher dentro do casamento. Então não saia daí que depois da vinheta estarei de volta trazendo um conteúdo abençoado que talvez possa edificar ou até mesmo salvar o teu casamento. Então voltamos. E você, mulher que está aqui me acompanhando, eu creio que você vai ser edificada em nome de Jesus por essas lições, né, e deveres que você precisa aplicar no seu casamento para que seu casamento seja duradouro e abençoado. Amém? Sabemos que o papel da mulher dentro do casamento é amar, respeitar, ajudar, edificar e ser submissa. Isso é o básico. Isso aí é o arroz e feijão, certo? Mas a Bíblia também nos traz algumas clarezas que devemos ensinar as nossas mulheres para que as mulheres possam aplicar para os seus maridos. Então, eu quero que você entenda o seguinte, porque hoje em dia, os casamentos hoje em dia, tá sendo muito conturbado, o casamento moderno hoje em dia, muitos papéis estão sendo invertidos dentro do lar, dentro do casamento, e isso tem sido prejudicial para muitos casamentos, causando até divórcio, separação, mas em nome de Jesus, eu acredito que a palavra de hoje vai te dar uma orientação, coordenadas aqui, né, para que você possa cuidar do seu casamento melhor. Graças a Deus existe a Bíblia para nos orientar, né, tanto o homem, tanto a mulher nos nossos papéis e deveres dentro de casa. Tá em primeiro lugar, ame seu marido como ele é. Ah, mas Maico, isso eu já sei, isso eu já faço, tanto que eu casei com ele. Eu sei, mas por incrível que pareça, tem algumas mulheres hoje em dia que estão se esquecendo disso. Por quê? Por causa das falhas, dos defeitos do marido, por causa das tribulações, dos momentos de estresse, e estão se esquecendo de honrar aquilo que ela prometeu para ele em cima do altar, que é honrá-lo até o final de sua vida. Então você precisa amar o seu marido como ele é, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas indiferenças, porque o amor, gente, é a chave do negócio. É a chave que vira para fazer o seu casamento ser duradouro. Afinal, o marido, né, ele precisa de uma esposa que o apoie, que o entende, né, que acima de tudo, que o ame incondicionalmente, tá? Então a palavra vai dizer o que em Tito, capítulo 2, verso 4. Exorta a mulher dizendo: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, ou seja, tenha um compromisso diário, né, de amar o seu marido, de notar o seu marido, de respeitar o seu marido. Amar é o quê? É demonstrar, é mais do que palavras. Você diz para o seu marido te amo todos os dias? Creio que sim. Mas você precisa provar isso com ações, com atitudes, diariamente. Atenção, carinho, respeito, diálogo. E isso tem sido um tabu dentro dos casamentos, né? Muita gente está falhando em algo que parece ser tão simples, mas para muitos não tem sido. Lembrando sempre de quê? Da aliança que vocês fizeram no altar um com o outro, tá bom? Então, essa é a primeira lição, você mulher, que você precisa aplicar dentro do seu casamento. Segunda lição, respeite seu marido, note-o com admiração. A mulher que ama o seu marido, né, ela respeita ele, ela nota ele, ela ama ele e ela escolhe ele todos os dias, independendo das suas indiferenças. É mesmo que você venha ter que enfrentar algumas crises para isso. Afinal, o seu casamento não é o único que tem crise. Entenda, todo casamento tem a sua crise. Não pense que o seu é o sorteado, não. Todos têm, né? E a palavra diz em Efésios 5:33 o quê? A mulher trate o marido com todo respeito. Olha para você ver. Então, isso significa o quê? Você precisa prestar atenção no seu marido, naquilo que o aflige, naquilo que aborrece o seu marido. Você precisa notar o teu marido em cada detalhe.
né? Preferindo ele como amante, como amigo, como colega, escolhendo ele todos os dias com carinho e respeito. Você precisa evitar algumas coisas dentro do seu casamento, como insultos, desprezo, desrespeito, porque senão o seu casamento pode se tornar como muitos casamentos por aí, conturbados. Procure conversar com seu marido com respeito, diálogo, calmaria, sereno, tanto para o marido também, né? Vocês precisam ter essa conversa, né? Civilizada, calmo, tranquilos, na mesa, onde tudo pode se acertar em seu devido lugar. E eu preciso dizer algo muito sério para você: evite fazer algo muito grave. Evite lavar roupa suja na frente das pessoas. Evite falar mal do seu marido em frente aos seus amigos, principalmente da família dele. Não diminua o seu marido, não desrespeite o seu marido, sabe? Porque roupa suja lava em casa. Talvez ele não fale para você na hora, mas ele vai ficar com muita raiva de você se você estiver fazendo isso. Homem nenhum gosta de ser desrespeitado, diminuído na frente de amigos, colegas e principalmente família. Então, mulher, se você tem o hábito de fazer isso, pare de fazer. Com certeza o seu casamento já irá mudar. Terceira dica: seja uma ótima auxiliadora. Auxiliar é cooperar, ser alguém mais disponível, tá? Você tem que ser mais disponível pro seu marido, prestativa e de mão e coração aberto, né? A palavra vai dizer em Gênesis 2, versículo 18 o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei uma mulher auxiliadora que seja semelhante a ele. O que Deus afirma através dessa palavra? Que não seria bom que o homem ficasse só. Então, por isso, ele foi e criou a mulher para que seja auxiliadora do homem. Então, por isso que Deus criou a mulher, não para ser uma subordinada ou uma empregada, não. Deus criou a mulher para que ela fosse algo indispensável para o homem. Ai de nós, se não fosse vocês, mulheres, para estarem do nosso lado. Então, a dica que eu te dou: ajude seu marido em casa, nas finanças e principalmente na vida espiritual de vocês dois. Quarta dica importante: não deixe que a lua de mel acabe dentro do casamento. Tenha intimidade e cumplicidade com seu marido. Certifique-se que você precisa ter um relacionamento com ele prazeroso, mutualmente satisfatório, que seja ótimos para os dois. E isso significa o quê? Manter a chama de intimidade acesa e principalmente a vida sexual do casal. Claro, o amor não é só sexo, mas temos que entender, não existe casamento sem sexo. O casamento, ele precisa ter uma vida sexual ativa. Caso ao contrário, se isso não estiver acontecendo, vocês estão abrindo uma brecha enorme para o diabo entrar e destruir o casamento de vocês. Porque a gente costuma ver tantos casamentos que priorizam tantas coisas, né? O trabalho, filhos, deveres e afazeres, e esquece de priorizar a intimidade do casal. Então, se você está fazendo isso, é necessário rever os seus pontos, porque você primeiro precisa priorizar a vida íntima de vocês dois, e o resto é detalhe. E tem tanta mulher hoje em dia que não está priorizando a vida sexual do casal, que literalmente está jogando o seu casamento pelo ralo. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, 3 ao 5, o seguinte: marido, devem satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o corpo dele, mas sim a esposa. Tá vendo? O corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da esposa. Não privem um do outro de terem relações, a menos que ambos concordem em se abster da intimidade sexual por certo tempo pequeno, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não tente por causa da falta de domínio próprio. Então, aqui está dizendo que quando o casal ele vai evitar a relação sexual, que seja por um período pequeno. Ambos têm que concordar com isso também. Por que ele está aconselhando a não ficar muito tempo? Porque a carne é fraca, gente. Nenhum ser humano consegue ficar muito tempo sem ter relação.
Então a Bíblia tá orientando, quer ficar sem fazer? Seja por pouco tempo, ambos têm que concordar. Porque senão você vai estar abrindo uma brecha para que teu parceiro traia você ou procure lá fora. Claro, isso não é justificativa, né? Questão de caráter, mas a gente tem que fugir da aparência do mal. É triste dizer, mas eu vejo muitas mulheres reclamando hoje em dia de maridos que vão procurar na rua, vão correndo para a pornografia, vão correndo para as atentações, porque não estão sendo alimentados, não estão sendo, né, acarenciados como deveriam ser dentro de casa, e por isso depois ficam reclamando. Então não adianta você querer reclamar depois, chorar depois. Precisa cuidar antes que algo aconteça. Se você soubesse como nós homens gostamos de ser bem tratado por vocês, irmãos, a gente é mais carinhoso, a gente é mais prestativo, a gente dá mais atenção, a gente dá mais mimo, a gente tem mais disposição para sair, fazer as coisas, dar presente, te agradar. Então, eu não sei o porquê vocês dificultam tanto as coisas, sendo que é só ceder, é só fazer carinho pro seu marido, que eu sei que ele vai te dar mais valor, ele vai te valorizar, ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais prestativo, ele vai te agradar em todas as áreas de sua vida. Basta você tratar bem esse homem que você decidiu casar com ele. Então, mulheres, parem de negar fogo para os seus maridos. E maridos, parem de negar fogo para mulheres também, porque tem aí uma boa parte de homem também negando fogo para a mulher. Então, vocês têm que entender, quando você passa a negar o seu corpo para o seu marido ou vice-versa, vocês estão sendo egoístas, porque o corpo de vocês não pertence só a vocês. O corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence do marido. E de acordo com a Bíblia, ambos nasceram para fazer um ao outro feliz. A quinta dica é importante: administre bem a sua casa. A esposa sábia, ela precisa ajudar o marido cuidando da logística da casa, né, e da família. Vale a pena dizer que cada casa, cada família tem o seu jeito de trabalhar, né? Cada um tem a sua regra. Então você precisa auxiliar, ajudar o teu marido. Porém, a mulher não tem que omitir o papel que ela nasceu para fazer dentro do lar, né? Seja ele nas tarefas de casa, profissionais ou até mesmo cuidando dos filhos. Porém, a sua colaboração, né, ela é fundamental para o bom andamento do casamento. O que a palavra vai dizer lá em Provérbios 14:1? A mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola destrói. Você já deve ter ouvido muito esse versículo, não é mesmo? Então a mulher virtuosa de Provérbios, né, ela é um ótimo exemplo para qualquer mulher. Assim como ela é, todas as mulheres tendem a ser como ela, excelentes coordenadoras e organizadoras de casa. Se este não for o seu caso, você precisa orar para que Deus venha te ajudar a se tornar essa mulher sábia. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível, né? Com a ajuda de Deus, tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando e você vai se transformando cada dia mais na mulher sábia do lar. Irmãos, porque é muito triste a realidade de muitos casamentos por aí, tá? Eu mesmo já vi com meus próprios olhos mulheres totalmente bagunçadas, literalmente desorganizadas, né? Não tem capricho com nada e depois ficam reclamando por que o marido não valoriza, por que o marido procura na rua, porque são literalmente sujas, desorganizadas, sem capricho, bagunceiras. É difícil, né? Então, seja ativa na organização, oriente, distribua as tarefas dentro de casa, construa um lar agradável para se conviver com o marido, com os filhos. Seja produtiva, proativa, organizadora, limpa. Movimente-se e trabalhe para construir um lar e amigável dentro de casa. Sexta lição importante: seja uma mulher confiável. Você é uma mulher confiável para o seu marido? O marido seu pode fechar os olhos e confiar totalmente em você? Você passa essa confiança para ele? Como que você é na ausência do seu marido? Seja uma mulher íntegra, fiel, né, aos votos matrimoniais, honrando o seu marido e orando e buscando cada dia mais o melhor e o bem dele. Procure ser uma mulher honesta, nunca esconda nada dele, seja pequenos detalhes, conte tudo para ele, mostre para ele que você confia nele, mostre para ele que você é honesta, que você não esconde nada para ele e procure ter pureza e sabedoria mesmo na ausência do seu marido. Você precisa mostrar
né, com atitudes que você é uma mulher casada e respeita o seu marido. Não dê brechas, não dê sorrisos, não dê falsas ilusões, falsas ideias para as pessoas que estão te observando. Você tem que mostrar que você é literalmente casada, decidida e feliz com seu marido. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 1 ao 2, o seguinte, olha, da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele não recuse e obedeça à palavra, será conquistado pela sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Olha para você ver, o seu testemunho convence muito o seu marido, fala muito para o seu marido, sabe? É o seu testemunho de vida. Então, tenha cuidado com o equilíbrio do seu corpo, tenha cuidado com as roupas que você usa, toma cuidado com a forma que você se expõe nas redes sociais, que, infelizmente, é uma falta de vergonha. Muitas mulheres casadas que parecem ser solteiras, né? Não respeitam seus maridos, andam de qualquer maneira, expõem seus corpos de qualquer maneira, sabe? Então, assim, isso não deveria acontecer. Tanto os maridos também, sabe? Você tem que mostrar atitude de homem casado, não de solteiro, e vice-versa. Então, nós precisamos prestar um respeito um para o outro. Precisamos também dizer que é importante, até mesmo nas amizades, que você escolhe ter, mulher. Porque muitas amizades solteiras podem influenciar muitos maus hábitos dentro do seu casamento. Eu vejo muitas mulheres casadas sendo levadas por conversa de mulheres solteiras. Então, o conselho é, ande com mulheres casadas, evite andar com mulheres solteiras que têm uma visão diferente, um ponto de vista diferente, que muitas vezes nem vão entender o que você faz dentro do seu casamento, não vão entender as ações e atitudes que você toma para poder ter um casamento duradouro. Muitas vezes você vai receber críticas, né, porque elas não são casadas e não vão entender uma vida de casado. Então, tome cuidado até mesmo com as amizades que você escolhe ter do seu lado. Sétima e última lição. Submeta-se à liderança do seu marido. O respeito e a submissão, né, significam reconhecer, né, que existe uma estrutura, né, ordenada por Deus dentro da família, no qual o homem ele tem a obrigação, né, de liderar, prover e amar incondicionalmente a sua esposa. Quando o homem ama a sua esposa como Deus manda ele amá-la, fica muito mais fácil das esposas serem submissas aos seus maridos. A palavra vai dizer em Efésios 5, 22 e 24 o seguinte, olha, esposa, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar aos seus maridos. Então, submeter é o quê? É amar, respeitar, perdoar e estar sempre ao lado do marido e nunca à frente. A mulher que submete a ele tem que estar do lado e não na frente. A decisão final sempre será do homem. O homem, né, que ouve a voz de Deus. Né? Um homem que é direcionado por Deus, a última palavra tem que ser dele. A mulher nunca pode passar à frente da decisão do homem. Sabe, o homem é a cabeça, é a autoridade maior dentro do lar. E vem cá, né, gente? Submissão nunca foi sobre maus tratos, nunca foi sobre mandar, ditar ordens, tornar refém de maus tratos ou ter violência doméstica dentro de casa. Nada disso. Se você esteja passando por isso, por favor, procure a ajuda do mais próximo, procure uma ajuda espiritual, mas não deixe que isso continue. Tá? Submissão é a mulher saber respeitar, né? Tudo debaixo de conversa, de algo. O homem também não é fazer abuso de poder, porque eu sou cabeça que você tem que fazer tudo do seu jeito. Não, é tudo uma conversa, é tudo um diálogo, né? Só que a resposta final é do marido. É ele que decide se pode ou não pode, se tem condição ou não. Né? O homem precisa ter essa voz ativa dentro do casamento, ter pulso firme, saber fazer as decisões certas dentro do lar, saber administrar. Amém? Então que isso possa servir, né, de orientação para que vocês possam ter um casamento bem sucedido e abençoado. Amém? Então eu quero agradecer mais uma vez. Espero que Deus abençoe você que está nos acompanhando, mulher, né? Seja uma boa mulher, sábia
que edifica o lar e não a tola, tá bom? Então, se você tem alguma amiga, colega que precisa ver esse vídeo, compartilhe com ela, que possa alcançar mais vidas, né, em prol de abençoar e edificar os casamentos. Amém? Forte abraço e até a próxima.